Olá, eu sou a professora Meirellen Xavier e estarei junto com as irmãs estudando o livro de Efésios. Vamos estudar? O que fazer numa prisão? Não existem muitas opções quando você está preso. Quando a pessoa está encarcerada, não existem muitas atividades para serem feitas, mas é costume escrever cartas. E o apóstolo Paulo fazia muito isso, e ele fez isso para a igreja de Éfeso, e escreveu no ano 60 a 63, e ele se auto-intitulou como prisioneiro de Cristo, como detento do Senhor, ou como embaixador em cadeias, e isso está escrito no texto de Efésios. Na carta, ou epístola, que pode ser chamada assim, ela é conhecida como a rainha das cartas, conhecida também como a carta circular, ou seja, serve para todo tipo de igreja, com conteúdo doutrinário e pastoral, não é nada específico. E onde está localizado Éfeso? Éfeso hoje está localizado na Turquia. Como podem ver nas imagens, existem os lugares com os restos das construções daquelas épocas. Era conhecido como um centro comercial na Ásia Menor, era muito importante. Era uma cidade onde as pessoas visitavam, onde circulava muito comércio. É uma cidade grega que foi dominada pelo Império Romano, mas existiam influências helenistas, que é a cultura daquela época, era um modo de pensar helenista, um modo de pensar, de vestir, de se comportar. As pessoas eram dadas ao conhecimento, à intelectualidade. Como podem ver, como essa senhora está mostrando, esse era um anfiteatro. Tinha capacidade para 5 mil pessoas, era grande, espaçoso e eram construídos para realizar as artes, para aprimorar as artes naquele lugar e também para realizar atrocidades, como muitas vezes muitas pessoas eram mortas nesses lugares, um tipo de esportes que eles praticavam na época. Era o centro do mundo pagão, ou seja, o centro da religião naquela época. Como podem ver os restos aí de um templo. Essa senhora está mostrando os restos dos templos e está mostrando agora a deusa Diana, que era uma divindade adorada naquele lugar. Nós vamos falar dela depois. Existiam templos de adoração a ela em todos os lugares e práticas fabulosas de adoração naquela época. E aí tem os restos, só ficaram os restos, mas as pessoas naquela época tinham uma mente aberta ao conhecimento. E isso foi bom. Quando Paulo chegou naquela cidade e começou a ensinar, ele encontrou um coração aberto nas pessoas para que o evangelho entrasse nas suas vidas. Então foi muito significativo. Quando a gente pega a carta aos Efésios e lemos, nós precisamos entender esse contexto. Paulo esteve naquele lugar antes, ele pregou ali, ele esteve ali ministrando a palavra, o evangelho do Senhor Jesus. Na segunda viagem missionária, ele conheceu Áquila e Priscila e eles deram início à obra. Na terceira viagem missionária, ele já ficou bastante tempo, ficou 3 anos ministrando a palavra e realizando grandes obras, como está escrito no livro de Atos, capítulo 19, do versículo 8 ao 11, Paulo falava ousadamente, ensinando sobre Deus. Alguns tentavam desfazer suas mensagens, gerando confusões e perseguições, mas todos ouviam a palavra, tanto judeus como gregos. E pelas mãos de Deus, Paulo fazia grandes milagres, extraordinárias coisas aconteciam naquele lugar, e ele se posicionou contra a adoração a deusa Artemis, a Diana, conhecida como deusa da caça e da fertilidade. Possuía templos majestosos, como nós vimos, e naquele lugar existia um comércio forte de confecções de ídolos, e Demétrio, no capítulo 19, versículo 25, reuniu um grupo de pessoas para tentar acabar com o evangelho, mas não conseguiram. E nós estamos te convidando a estudar esta carta maravilhosa, estar conosco nos próximos dias estudando o texto de Efésios.